Tô aqui hoje, terça-feira, feriado, e preparando aqui a continuidade do estudo dirigido do livro para vocês, né? Continuando aí com o livro de autoestima. Hoje a gente vai para o capítulo 3 e eu vou tentar fazer um link já com o capítulo 4. Então, nesse vídeo, eu vou falar tanto do capítulo 3 quanto do capítulo 4. Tô aqui mais uma vez com meu computador, que é meu fiel escudeiro, porque é através dele que eu consigo selecionar algumas frases, né, para eu não esquecer de compartilhar com vocês, né, algumas frases do próprio Nathanael Brand que traz aí, né, sobre o tema da autoestima. No capítulo 3, ele fala do viver conscientemente. E como que ele começa esse capítulo? Ele começa pegando novamente aqueles dois componentes, aqueles dois pilares, que é o autorrespeito, né? E é o autorrespeito que está muito relacionado aí com o valor pessoal, como que eu respeito os meus limites, como que eu reconheço as minhas potencialidades, e a questão da autocompetência, né? Que é o que ele chama de competência pessoal. Então, ele começa falando desses dois componentes para poder falar que quando eu consigo reconhecer isso, né, tanto a minha competência pessoal quanto o meu alto valor, quando eu vivo conscientemente em relação a isso, isso também contribui para uma autoestima saudável. Ele fala que a gente precisa olhar para o contexto e tentar perceber, eu estou vivendo a minha vida com clareza, é isso que ele traz. Eu quero refletir sobre isso que está acontecendo comigo, ou eu quero encontrar meios de anestesiar, né, os meus sentimentos ou os meus pensamentos, os meus comportamentos. Eu não quero me responsabilizar por isso, então eu vou arrumar culpados, né, responsáveis pelo meu comportamento. Então ele fala que é muito importante a gente identificar aquilo que me afeta e como também eu estou afetando o externo, como que eu estou afetando as minhas relações e nos responsabilizar por isso, né? Deixa eu pegar o que é meu, o que é da minha responsabilidade e aquilo que é do outro. Isso ele fala que é um grande contribuinte para a gente poder viver conscientemente, embora a gente saiba que é muito difícil a gente reconhecer a nossa parcela, principalmente nas nossas relações, reconhecer aquilo que é nosso, né? Mas a gente ser autêntico, ser sincero, ser leal com a gente, com os nossos sentimentos, isso é um grande pilar para poder adquirir a autoestima. Ele fala que é a honestidade com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente pensa. Tem a ver com uma coerência também. Aquilo que eu penso tem a ver com aquilo que eu sinto e como eu me comporto, né? E aí é uma frase que ele traz: uma pessoa não pode pensar com a mente da outra. E aí eu que vou acrescentar: e a gente também não pode sentir com o coração do outro. Quanto mais, e aí ele traz, quanto mais eu vivo conscientemente, mais eu vou contribuir para a construção daqueles pilares, né? Se eu tenho consciência do meu limite, que eu consigo fazer isso só até aqui,
isso é um contribuinte para minha autoestima, né? Se eu sei que eu tenho habilidades para fazer tantas outras coisas, né? Isso é viver conscientemente, eu reconhecer. Então é isso que ele fala nesse capítulo, né? Nesse capítulo 3. E aí eu consigo fazer um link aqui para vocês já com o capítulo 4. No capítulo 4, ele fala sobre aprender a autoaceitação. Então, olha como que a gente consegue fazer um link. Porque para eu poder viver conscientemente, para eu reconhecer o meu valor pessoal, que é um pilar que a gente falou, para eu reconhecer as minhas competências, para eu me respeitar, eu preciso saber como eu sou, preciso saber como eu sinto, preciso saber como eu penso, o viver conscientemente. E eu preciso aceitar esse quem eu sou, como que eu manifesto nos meus comportamentos, como que é o meu padrão de comportamento. Só que aí que entra, eu acho que é o grande pulo do gato. Quando a gente fala de aceitação, pode nos remeter, então deixa, né? Eu preciso aceitar, as coisas são assim e elas vão continuar sempre assim. Mas não, o movimento é ao contrário. E é muito o que ele traz aqui, né? Quando eu falo de autoaceitação, ele traz que é o teste final, né? É o pulo do gato realmente para a gente subir passos aí para a construção da nossa autoestima. Por quê? Porque quando eu aceito, é a minha possibilidade de mudança, não é a minha possibilidade de homeostase, de continuar no mesmo lugar e ficar com aquela fala vitimizada, né? Oh Deus, oh céus, a vida é assim e não tem nada que eu possa fazer. Pelo contrário, se eu aceito, se eu reconheço, é a minha possibilidade de fazer mudanças. Como que eu vou mudar aquilo que eu não sei? E também como que eu vou mudar sem objetivo, se eu não sei aonde que eu quero chegar? Que tipo de mudança eu quero ter? Então eu preciso reconhecer qual que está sendo o problema e isso que é aceitação. Qual que está sendo incômodo e qual caminho eu quero percorrer? Aonde eu quero chegar para eu poder traçar essa caminhada. Então ele traz aceitar não significa gostar ou não gostar. É aceitar sem negação. Não quer dizer que seja bom ou ruim, feio ou bonito. É um fato. Por exemplo, na quarentena a gente está vivendo um fato. É um fato de um vírus que está sendo circulado e que ele tem grande poder de contaminação. E eu estou com medo, e eu estou ansioso, e eu estou angustiado. E aí, o que eu vou fazer com essas emoções? Quais as estratégias eu vou encontrar para isso tudo não ficar maior que eu? Porque também se eu não aceito o que está acontecendo, eu posso negligenciar, por exemplo, o isolamento social, a higienização, que a gente sabe que é muito importante para não contribuição da circulação desse vírus. Então, e aí o que ele fala, né? Quando a gente aceita também, a gente pode reconhecer aquilo que é a nossa parcela, né? Eu posso me responsabilizar o que é meu, o que não é meu, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E a gente está vivendo muito isso na quarentena também, porque tem muitas coisas que não são da minha responsabilidade, que não tem nada que eu possa fazer. Mas tem outras coisas que sim, que eu posso fazer. Então, isso é o processo de aceitação, é para a gente encontrar possibilidades, né? E isso contribui para o nosso processo de quê? Isso contribui para o nosso processo de maturidade, né? Então é isso que ele traz nos 2 capítulos.
eu mais uma vez dou a dica que é muito importante a leitura, porque ele traz muitos exercícios reflexivos e que se eu for trazer isso daqui eu vou me estender demais, tá bom? Fica aí a dica. Hoje agora nesse vídeo a gente venceu o capítulo 3 e 4, depois a gente vai pro 5, tá bom? Grande beijo para vocês.